Olá, eu sou a Tainá e vou apresentar minha pesquisa Comportamento Alimentar e Qualidade de Vida entre Estudantes Universitários, reflexos da trajetória acadêmica e da pandemia de Covid-19, que teve orientação da professora doutora Gisele Cristina Rezende. Bem, no início da vida acadêmica, a gente sabe que ela é marcada por uma série de transformações, né, nas quais os estudantes vão precisar se adaptar. E não é diferente com a questão do comportamento alimentar, né? Esse passa por uma série de mudanças também. E, uma vez que ele passa por mudanças, a qualidade de vida acaba sendo impactada de forma positiva ou não. Mas vamos entender, contextualizando um pouco, o que é o comportamento alimentar. Segundo Weiss e Benham, são atitudes referentes e associadas às práticas alimentares, em conjunto com o contexto e características socioculturais, envolvendo os aspectos subjetivos e intrínsecos do indivíduo e próprios de uma coletividade, se relacionando não só com o alimento, mas com hábitos envolvidos na forma de se alimentar, bem como nas decisões a respeito desse comportamento. Então, você vê que ele é influenciado por uma cultura, né? E cada pessoa vai se alimentar de forma com a sua cultura, vai ter um comportamento nesse sentido. E a qualidade de vida é um conceito amplo, né, não tem uma definição exata, se refere a várias formas de ser e estar no mundo, né, mas de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela se refere à percepção dos indivíduos de que suas necessidades estão sendo satisfeitas ou ainda que lhes estão sendo negadas oportunidades de alcançar a felicidade e a autorrealização. Bom, os objetivos da pesquisa foram justamente compreender, então, como se caracteriza o comportamento alimentar de alguns universitários lá da UFAM, né, da Universidade Federal do Amazonas, identificando qual tipo que prevalece, uma alimentação mais saudável ou não saudável, e averiguar se o espaço universitário proporciona boa qualidade de vida ou uma oportunidade para obter um hábito alimentar saudável. E também verificar os impactos da pandemia na qualidade de vida, no estilo de vida, bem como no comportamento alimentar. Como procedimentos, né, a gente utilizou o método quantitativo e qualitativo, então, através de recursos estatísticos, análise de conteúdo, para estar avaliando qualitativamente as questões abertas, né, que mais para frente eu vou falar das questões abertas. E aí, resultou, então, 3 categorias: trajetória acadêmica, pandemia e impactos na alimentação. E a amostra foi composta por 26 estudantes, sendo 9 do curso de psicologia, 12 do curso de biotecnologia e 5 de medicina, com idades acima de 18 anos. Os instrumentos utilizados foram o RUCOL, é um instrumento que avalia a qualidade de vida, né? E ele é desenvolvido pela OMS. O perfil do estilo de vida individual, que vai avaliar 5 fatores, mais para frente a gente vai estar verificando quais são esses fatores, e o Three Factor Eating Questionnaire, ou três fatores alimentares, questionário de 3 fatores alimentares, que é o TFEQ, R21, porque foi a versão reduzida. E um questionário também que foi elaborado por mim, com 7 questões abertas, relacionando também todas essas questões. E todos esses instrumentos foram agrupados, transcritos e enviados aos estudantes pelas redes sociais em formato de formulário, o Google Forms. Então, ficou nessa configuração. A primeira imagem é o convite, a segunda já o início do questionário. Bom, o RUCOL que avalia a qualidade de vida em 4 domínios. Então, ele buscou avaliar o domínio físico, psicológico, relações sociais e o meio ambiente. No nosso resultado da nossa pesquisa, prevaleceu, então, uma qualidade de vida melhor nos domínios físicos e do meio ambiente. Mas só que quando a gente para olhar, observar assim de modo geral, a qualidade de vida predominou regular, porque as médias, você verifica que as médias elas ficam próximas uma da outra. Bom, no perfil do estilo de vida individual, prevaleceu então um comportamento preventivo, ou seja, os estudantes apontaram então ter uma certa consciência sobre comportamentos de segurança, de responsabilidade no trânsito, por exemplo, sobre também hábitos nocivos à saúde, né, como beber em excesso e fumar, e também está sempre verificando níveis de colesterol e pressão arterial, que é o que o comportamento preventivo avaliava. Mas, por outro lado, a gente pode ver que na nutrição e na atividade física foram os menores scores apresentados. Então, ou seja, eles ainda estão com uma dificuldade, né, da questão de alimentação, atividade física pode estar reduzida ou até mesmo bem abaixo do recomendado. E isso tudo, ele também traz para uma visão do TFEQ, né? Ele corrobora o TFEQ,
quando ele fala que, quando ele prevalece o descontrole alimentar, né? Então, o descontrole alimentar é quando há uma perda do controle do alimento que você vai consumir, e você acaba exagerando nesse consumo, ou sem a presença de fome, né? E esse descontrole alimentar, ele também tem uma influência do aspecto emocional, né? E como a restrição cognitiva, né, tem também, em segundo lugar, ficou prevalecendo, e aí, no caso, ela já tem a ver com realmente a pessoa restringir o que se vai comer a fim de manter ou perder peso. E a alimentação emocional, como o próprio nome também já diz, tem a influência por exemplo, se você estiver ansioso, você tende a comer mais e descontar na comida, e entre outras questões. Aqui foi o questionário, né, aberto, questionário elaborado, e o que a gente mais encontrou nesse resultado qualitativo, os aspectos mais evidentes foram justamente fatores emocionais, como ansiedade e estresse, como a gente pôde ver também na qualidade de vida lá no RUCOL, quando ele coloca o menor score, aparece o menor score para domínio psicológico, né? Então, justamente na fala das pessoas, vem essa questão de ansiedade e estresse, então, quando a gente alia com o outro teste, a gente consegue ver, né, como isso impactou. Também dificuldades em manter uma rotina, né, por conta da adaptação à universidade, né, a universidade nesse contexto de pandemia, a alimentação não saudável que predominou, né, quando a gente vê lá descontrole alimentar, quando a gente vê no outro instrumento a nutrição com um score baixo, sendo que antes de ingressar na universidade, aparentemente eles tinham melhor relação com aspectos alimentares. E também o que apareceu foram as dificuldades financeiras para obter uma alimentação mais saudável. E o impacto da pandemia também, que realmente foi muito visível, principalmente na tentativa de manter certa qualidade de vida, e também o contexto universitário como não promotor de qualidade de vida. O aspecto universitário, né, como não promotor de qualidade de vida, não que ele promova até certo ponto, ele promove até certo ponto, né, quando o restaurante universitário oferece opções veganas, vegetarianas, segundo relatos, mas por outros relatos, né, a gente vai ver, essas comidas acabam ainda sendo, a disponibilidade acaba sendo reduzida, e além disso, às vezes pode acabar fazendo mal, né, sendo indigesto, segundo relatos. Mas, por fim, né, a gente conclui que existe certa consciência, né, desses estudantes sobre hábitos saudáveis, mas que às vezes ficam comprometidos pela rotina, pelo cotidiano. Então, por isso, a necessidade de implementação de políticas de assistência estudantil, estudar a possibilidade de acrescentar estratégias de vida saudável, né, nesse ambiente universitário, para que possa favorecer mais saúde mental, mais bem-estar, qualidade de vida possa ficar melhor, né, nessa questão. E também, segundo Campos, né, ela fala que estar na universidade causa impacto de modo distinto em cada sujeito, né? Então, outro estudo já fala isso também. Então, é um espaço que pode tanto favorecer vivências promotoras, como não promotoras de estilos de vida saudável. No caso da minha pesquisa, infelizmente, teve mais um aspecto negativo, de certa forma, mas que tem potencialidade, né, para estar, por exemplo, numa visão otimista, quem sabe aliar a instituição, manejar variáveis ambientais e trabalhar com a motivação desses estudantes para que eles possam ter uns hábitos mais saudáveis, né, quem sabe. E aí, como limitação do estudo, a comparação entre cursos, a obtenção de uma análise mais completa não foi possível com mais fidedignidade, devido ao tamanho da amostra, né? Então, há aí a necessidade de ampliar estudo futuramente. Então, quem quiser já ampliar esse estudo, já fica aí a dica. E, assim, também é importante relembrar que alguns estudantes que responderam o questionário, eles estavam iniciando, eram pessoas do primeiro período. E como veio logo a pandemia, não tiveram oportunidade de passar um tempo considerável na universidade para que pudessem analisar algumas coisas, né? Então, muitas vezes não conseguiram responder o questionário, porque exigia uma vivência maior. E aí, no mais, também é importante destacar que os dados coletados dos relatos das pessoas, assim, foram fundamentais para que essa análise, de certa forma, ficasse mais, assim, congruente, porque esses relatos, eles ajudam, né, a tirar algumas dúvidas ou ambiguidades que os instrumentos quantitativos podem deixar. Tá bom? E essas são as referências. Muito obrigada.